Pessoal, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ter música ao vivo, tá? Então, iniciando agora, o Marco vai cantar uma música para a gente. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui minha dor serenou. Ok, gente, boa tarde para todos. Nós vamos dar sequência no estudo do livro Mundo Maior, capítulo 6. Nós estamos já na terceira reunião neste capítulo. Mas, como toda a obra do André Luiz, os ensinamentos são muitos ensinamentos sintetizados. É uma obra que foi muito bem organizada pelo plano espiritual superior. Então, cada frase, cada palavra, às vezes, traz ensinamentos profundos. Então, tem determinados capítulos e determinados parágrafos também que a gente não pode, às vezes, passar, repetir por cima. Então, nós não temos pressa, né, de terminar, então, de aproveitar bem esse estudo para a gente extrair os melhores ensinamentos dessa obra. Então, só fazendo uma retrospectiva rapidinho desse capítulo, vamos lembrar o seguinte: Cândida é uma senhora que passou por várias provas e ela está prestes a desencarnar. E ela está numa condição muito boa espiritualmente. Ela só não desencarnou ainda por causa da preocupação com a filha de 20 anos que vai ficar sozinha. Os irmãos, dois filhos dela, outros dois filhos, abandonaram o lar, ela ficou viúva muito cedo, e a filha vai ficar sozinha. Então, a preocupação é deixar a filha numa condição melhor de proteção, não financeiramente, mas alguém que a proteja. Então, esta é a preocupação da Cândida. Então, os espíritos dizem que ela poderia já ter desencarnado, mas ela só não aconteceu desencarnação para tentar resolver essa situação com a filha, e nós vamos perceber que realmente vai resolver. Aí ela vai desencarnar em paz. Julieta, a filha de 20 anos, é só uma retrospectiva rapidinho. A Julieta é uma jovem de sentimentos nobres que foi muito bem educada pela mãe. A mãe a educou de uma forma evangélica, dentro dos princípios do evangelho, com simplicidade, com humildade, mostrando realmente os valores reais do espírito. Isto, a mãe passou esses ensinamentos para a filha. Então, quando elas ficaram só as duas, elas começaram a bordar, costurar e conseguiam manter o lar. Mas há 10 meses, a Cândida adoeceu gravemente, foi internada, várias intervenções no hospital,
Isso aí acarretou despesas muito grandes, que levou a Julieta a buscar ajuda fora, porque o bordado, as costuras não conseguiam cobrir. Ela pede ajuda a parentes, pede ajuda a amigos, mas todas as portas foram fechadas. O André Luiz usa a palavra até seladas, todas as portas foram seladas, fechadas. E ela não conseguiu ajuda. E nesse desespero para manter a casa, para ajudar a mãe nessas condições de doença, as despesas do hospital, tal, ela desespera e ela acaba entrando numa casa noturna, onde ela vai dançar e cantar para receber um dinheiro a mais para manter a casa. Nesses encontros, nessa casa noturna, ela encontra Paulino, o senhor mais velho, que começa a envolver com ela e, assim, com intenções apenas de ser amante dela, e ela aceita essa situação porque ele o ajudava ela financeiramente. Mas isso aí gerou um conflito muito grande no espírito dela, porque ela não queria esse tipo de vida, ser amante, de se tornar amante de um homem, ela não queria, mas ela também não podia ficar sem o dinheiro para manter. Então, esse conflito enorme que estava acontecendo dentro dela foi gerando desequilíbrio espiritual, psíquico e orgânico. Então, quando eles chegam, o André Luiz com o Ponderado próximo da Julieta, o Ponderado vai mostrar o desequilíbrio. Está narrado todo o desequilíbrio por causa das emanações mentais dela. Ela não estava recebendo emanações, vibrações negativas de outras pessoas, não. Ela estava produzindo essas energias negativas. Isso aí estava acarretando sérios desequilíbrios psico-orgânicos que poderia levar até uma desencarnação prematura, se continuasse. Então, o caso muito sério. Mas por mérito dela também e pelas intercessões da mãe, das preces da mãe, aconteceu de abrir realmente o contato com os planos mais elevados, ela pôde ser ajudada. Então, isso aí nós vimos nas duas reuniões anteriores. E tem uma situação que nós vamos só fechar, aqui a ideia, tem uma substância escura no cérebro dela, produzida por ela mesma, que estava gerando sério desequilíbrio. O calderaro, o leitor, ele aproxima e faz uma retirada dessa substância. Mas alerta, o André Luiz, ele fica curioso, porque ele não retira a substância toda da câmara cerebral. Não retira. E ele pergunta por quê. Ele fala assim, olha, tem instruções que eu tenho de não retirar, porque senão ela vai para as oitavas se ela melhorar totalmente. Ela não pode melhorar totalmente. Ela tem que ficar um pouco adoentada, porque nesta noite nós vamos conversar com ela e com o Paulino em espírito. Olha só como é que o trabalho da espiritualidade é perfeito. Eles não retiram a substância toda, porque precisavam encontrar com ela à noite. Naquela noite, não podia passar daquela noite. Então, a mentora Cipriana, que é um espírito de luz muito elevado, iria conversar com Paulino e Julieta juntos, em desdobramento. A hora que nós dormimos, o nosso espírito pode desligar do corpo físico e nós temos várias atividades no plano espiritual, de acordo com os nossos anseios, com o nosso desejo, com o nosso nível de evolução. Cada um vai nas regiões do plano espiritual de acordo com seus anseios interiores, com o seu nível de vibração. Então, eles vão marcar esse encontro, Cipriana com Paulino e Julieta. Então, por isso que não foi retirada toda aquela carga negativa do cérebro dela. E assim, ela vai dormir, e é levada, então, junto com Paulino, ao encontro de Cipriana. Então, nós paramos aí. Então, nesse momento agora, era mais ou menos 2 horas da manhã, chega a Julieta com Paulino, conduzido por 2 espíritos, trabalhadores, chegaram lá no hospital, porque a Cândida estava internada,
numa clínica, no hospital. Então, eles chegam com a Julieta e com esse amante dela, em espírito, para que a Cipriana, o espírito elevado, conversasse com os dois. E tem uma frase quando ele diz assim, que a hora que os dois espíritos chegam, eles estão num nível bem diferente da Cipriana, que é um espírito muito mais elevado. O André descreve assim: sentia-se humilhados e aflitos, reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Eles não conseguiam identificar que era um espírito mais elevado por causa das condições dele, mas eles percebiam que era alguma coisa do poder divino, era algo superior. Isso aí eles sentiram, porque cada um no plano espiritual percebe de acordo com o seu nível de evolução. Então, nesse momento, a Cipriana vai começar a conversar com Paulino, diretamente com ele. Aí nós vamos ler um pedacinho aqui, que a Cipriana dirige a palavra a Paulino. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta, pois supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento crescente sob os cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto que os teus sonhos de paternidade te adoram. Por que insistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te constrange contemplar a prolongada aflição atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtar as responsabilidades santificantes? Não, acho que ela está chamando a atenção dele, por que ele está fazendo tal ato com essa menina, né? Que ela está num momento difícil, com a mãe doente, ela não tem dinheiro para sustentar o tratamento da mãe, nem a si própria, e teve que procurar uma vida complicada, onde o Paulino acaba aproveitando dela. Então, aqui a Cipriana está alertando ele, chamando ele para a realidade, que ele não deve ser assim, que a nossa encarnação é uma prova de experiência, onde a gente tem que aprender o que é certo e o que é errado, né? E esse texto mostra exatamente isso, ela chamando ele para a realidade, que ele está fazendo muito mal para ela. E por que ele vai estar fazendo isso? Em troca de quê? Ele não vai ganhar nada com isso, e ela muito menos. O jeito que nós aprendemos sempre, né, que a espiritualidade é uma grande parte. Porque no livro Roteiro, que o Emmanuel passa para a gente através do Chico Xavier, que a família espiritual terráquea, a família terrena, supervisionada por Jesus, que Jesus é o governador espiritual da Terra. E todos nós estamos sob a égide de Jesus. Então, é narrado no livro Roteiro que é em torno de 22 bilhões de almas sob a responsabilidade de Jesus. Nós, hoje encarnados, somos em torno de 7, mais ou menos 7,5 bilhões.
Então, o restante estão no plano espiritual. Muitos espíritos estão em desequilíbrio, em sofrimento, alguns sem a percepção da realidade, tal, mas muitos em condições boas, milhões em condições boas. Muitos espíritos em condições boas. Que a tarefa deles, o trabalho deles, é nos ajudar. Nos ajudar. Preparar também novas encarnações, socorrer os espíritos que chegam lá em desequilíbrio. São N atividades, né? Que eles têm no plano espiritual. Uma delas, um grupo de espírito, eles são, a tarefa deles é nos auxiliar, nos ajudar. Então, eles têm muitas maneiras de nos ajudar que nós desconhecemos. Muitas maneiras. E uma das maneiras dos espíritos nos ajudarem é durante o sono físico. Então, os espíritos alertam muito para nós prepararmos para o sono físico, né, durante o sono. Porque nós desligamos do corpo e podemos ir em estudos, em trabalhos, podemos receber orientações. Às vezes temos um problema sério. Nesse caso aqui, esse problema está acontecendo. Né, eles vão ser ajudados no plano espiritual, durante o sono físico. Então, veja bem, essa alerta que os espíritos nos traz para nós nos prepararmos melhor para dormir. Olha só, não é? Por quê? Porque nós vamos para a vida verdadeira todas as noites. Igual Paulo de Tarso dizia, eu morro todos os dias, por isso que eu vivo. Né? Uma palavra de Paulo de Tarso. Todas as noites nós vamos para a vida verdadeira. Né? Nos ligamos parcialmente do corpo. Então, é um ensinamento muito importante para a gente, este aqui. Então, a Cipriana, ela vai alertar o Paulinho. Porque no final, o que ela fala com ele, no final da fala? És bom e útil, inteligente e nobre, porque te furtas a responsabilidade santificante. Ele tinha bons sentimentos. Né? Não era uma pessoa que estava na maldade ainda. Porque, igual Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Todos nós chegaremos à perfeição. Mas ainda muitos de nós vibramos na maldade, na crueldade, muitos espíritos, né? Muitos na bondade. Mas ele particularmente, a Cipriana alerta. És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Ele tinha sentimentos bons, né? Mas, às vezes, o orgulho, né, a própria sociedade, nós vamos ver isso aqui. Depois ele começa a pensar, quando Cipriana coloca todos esses ensinamentos para ele, essas alertas para ele, ele começa a pensar. Aí entra o orgulho, né, entra a vaidade, entra o machismo, a nossa cultura machista, né, e abafando esse sentimento dele. É o que a gente percebe. Ela vai dizer aqui para ele, não interpreta a experiência humana como estrada preparativa da eternidade. Então, muitos de nós, às vezes, ainda não temos essa noção, essa percepção que a Terra, a nossa encarnação, é uma estrada preparativa da eternidade. Nós estamos aqui, uma escola, sendo preparados. E, às vezes, esquecemos disso. Nos envolvemos com tudo o que acontece aqui na Terra. Claro que nós temos, né, o nosso trabalho, todo mundo tem um trabalho, tem que cuidar das coisas materiais, mas não esquecer o lado espiritual, que tudo é experiência, tudo é conquista aqui na Terra, e essa oportunidade está reencarnada. Então, ela vai alertar para ele. Não interpreta a experiência humana como estrada preparativa da eternidade, né, porque você está aproveitando de uma moça mais jovem, né, na área dos sentidos vulgares, né, aproveitando, sendo que você poderia, né, valorizá-la como espírito eterno, né, como mulher, né, você poderia valorizá-la e você não está valorizando. O que ela fala com ele? Que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos, né? Que às vezes é colocado a mulher como um objeto sexual, não é? Às vezes culturalmente. Então ele está envolvido nessa situação. Então ela vai alertar ele também.
Você teve uma mulher na sua vida, sua mãe, que cuidou de você. Agora você tem uma mulher que pode trazer filhos para você e constituir um lar. Por que você não valoriza essa situação? Ela está alertando ele. Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Porque o que os Espíritos nos explicam? Que cada um de nós vibramos numa faixa. Então, tem gente que vibra na faixa de ódio, de inveja, de crime, faixas muito baixas. Tem espírito que vibra na faixa de caridade, amor, de renúncia, né? Trabalha faixas muito elevadas na arte pura, né? Eles são cientistas, né? Dedicados. Nós vemos esse caso aí desse vírus. Cientistas, às vezes abandonando o lar e ficando dentro dos hospitais, né? Nos laboratórios, ajudando, pesquisando. Muitos estão pesquisando ali uma vacina, um medicamento contra esse vírus, né? Às vezes expondo, dedicando as suas vidas. Então, em várias áreas, tem muitos espíritos elevados na Terra, né? Então, são esses níveis de vibração. Então, buscando a nossa natureza superior, né? Não nos inferiorizarmos, buscarmos retroceder no nosso processo de evolução, não é? Vou ficar excepcionado. Aí ela alerta ele, ó, não vieste no mundo para gozar, para aproveitar as coisas do mundo, não é? Então, tem um caso que um jovem, ele não queria saber de nada, não queria trabalhar, não queria estudar, né? Às vezes acontece com alguns jovens, né? Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, e a mãe muito preocupada, e não tinha como a mãe tocar, fazer alguma coisa, e ela já estava, né, desesperada, aquele jovem que não queria saber de nada. Aí, um dia aí ela rezando tanto, a pessoa tinha muita fé, aí ela reza, pede aos espíritos que o ajude. E numa noite, ele dorme, é levado para o plano espiritual, e eles começam a mostrar para ele, abre um telão, começa a mostrar para ele assim, quanto de leite ele tinha tomado até aquele momento da vida, quanto de arroz ele tinha comido, quanto de feijão, né? Vai mostrando quantas roupas ele usou, quantas horas a mãe ficou acordada cuidando dele. Depois as professoras, né, dedicando, né, esclarecendo, né, iluminando a mente dele. Então, foi mostrando tudo o que ele havia recebido até aquele momento. Aí eles falaram assim, agora nós vamos mostrar o que você fez. Aí ele acordou assustado, não queria nem ver, né? Aí no outro dia de manhã, ele chegou, mãe, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. Então, é isso. Nós viemos do mundo, que os Espíritos nos explicam, né? Nós estamos aprendemos com Jesus. É fazer alguma coisa, né? Plantar alguma coisa de bom. Porque a gente veio aqui só para aproveitar os bens da terra. É o que ela está alertando ele. Vieste ao mundo apenas para gozar, para aproveitar as coisas da terra. Você não vai fazer a sua parte, né? Alertando ele. E tem uma frase que ela diz também muito interessante. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Ela usa a palavra colégio, não é? Então, é uma escola. Então, a gente começar a entender mais isso, que a Terra é uma escola, que todo dia temos as nossas experiências, as nossas lições. O que acontece na escola? O aluno vai na escola e recebe ali ensinamentos, lições, todos os dias, não é? Que ele vai na escola. E ali, uma vez por mês, ou de dois meses, ele tem uma prova, não é? Provar o conhecimento dele. E isso aí acontece na nossa encarnação. A gente está sempre aprendendo, lições. De repente, vem alguma prova. Provar o que nós aprendemos. Hoje nós estamos vivenciando uma prova coletiva, mundial, né? Esse vírus. É uma prova mundial. Existe, né, as provas individuais, mas uma prova coletiva. Aí como é que nós vamos reagir e agir diante dessa prova? É uma hora de nós provarmos
é a paciência, a fé, a resignação, né? Então, é o momento de nós colocarmos esses ensinamentos em prática, não é? Então, esse é o momento. Então, é isso. Ela alerta ele, você é bom, você é útil. Por que que você está aproveitando de uma moça que você poderia estar ao lado dela e ser um companheiro, realmente, dela? Não querer apenas aproveitar ela, né, na área sexual. Então, ela faz esta alerta para ele. Agora, depois que ela termina de falar com ele, o André Luiz descreve assim: nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Isso aí, gente, é um ensinamento também muito importante. Por quê? Porque ele pensou só, ele não falou, mas eles perceberam. Né? O André Luiz percebeu, o Calderaro percebeu, a Cipriana percebeu os pensamentos dele. Então, os espíritos nos conhecem pela nossa tela mental. Um encarnado pode chegar para a gente e nós enganarmos a pessoa. Falarmos uma coisa e sentirmos outra. Isso acontece às vezes, né? A gente fala uma coisa sentindo outra, né? Para os desencarnados, não. Eles sabem, eles percebem tudo que nós pensamos, que nós sentimos, eles sabem. Então, nós não conseguimos enganar. Eu estou enganando, né? Estou enganando aqui, enganando fulano e tal. Não está, né? Porque a equipe espiritual, é como Paulo está dizendo, nós temos muitas testemunhas, nós não enganamos. Então, a Cipriana ela vai perceber os pensamentos, os sentimentos do Paulino, né, através da sua tela mental. E aí o André vai descrever os sentimentos dele, né, os pensamentos dele naquele momento. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava raciocinando. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem num clube noturno. Encontrara sem lar. Então, eles estão ponderando, né? Encontrou ela num lugar que não um lugar bom para estar uma moça, né? No caso da Julieta, e ele não hesita quanto ao casamento, mas ele queria ter encontrado ela dentro da casa dela, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Fazendo as coisas corretas. Ele não sabe até então o que ela está passando, por que ela foi parar naquele lugar. Então ele faz um julgamento antecipado, né? Isso acontece muito, as pessoas julgam sem saber na verdade o que está acontecendo. Então ele tem que ter a vontade de realizar, de casar com ela, mas ele a julga pelo lugar que ela estava. Então, quantas pessoas a gente julga pelo tipo de roupa, pela aparência, pelo lugar que ela está, e a gente não sabe, na verdade, o que ela está passando, por que ela está naquela situação. Então, a gente não deve fazer esse tipo de coisa também. Tem aquela parte lá de Jesus, que quando ele chega com a mulher adulta, eles iam apedrejá-la. Ele estatuiu uma lei, né? Codificou uma lei, tem 5 livros, né? O Pentateuco mosaico de Moisés. Então, era a lei mosaica. A mulher que era pega do adultério poderia ser apedrejada. Aquela mulher, ela foi pega do adultério. Então, narra que é uma mulher. Né? Ele chega com aquela turba de pessoas até Jesus e assim, essa mulher pega do adultério.
nós devemos apedrejá-la ou não. Várias situações, eles tentam colocar Jesus numa situação difícil, né? Porque Jesus fala assim, não, tem que apedrejar. Jesus vai contra a lei de amor que ele estava pregando. Não, não apedrejar. Então, vai contra a lei de Moisés, que os judeus na época seguiam. Então, algumas vezes tentaram colocar Jesus em situação assim difícil. Aí Jesus diz assim, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E narra os evangelistas que todos saíram, os mais velhos primeiro, depois os mais jovens. Quando Jesus, ele começa a escrever na areia. Quando ele levanta a cabeça, não tem mais ninguém, só a mulher, em desespero. Jesus diz para ela assim, mulher, né? Quem te condena? Não tinha ninguém. Eu também não te condeno. O governador espiritual do planeta não condenou. Então, não te condeno. Vá. Os evangelistas usam o termo não torne-se a pecar, né? Quer dizer, não reincida nos mesmos erros, mas vai embora, né? Eu não te condeno. Vai buscar outro caminho, não é? E é interessante essa situação aqui, porque o Paulino, ele vai na casa noturna buscar atender os seus sentidos, né, primários e se divertir, né, tal. A Julieta, ela entra nessa casa com a intenção de buscar algum dinheiro para pagar o tratamento da mãe, cuidar da despesa doméstica. Ela vai sofrendo em conflito. Ela vai com essa intenção. Ele vai com a intenção de aproveitar a vida. E ele está em dúvida, questionando como, né, que eu posso... Eu gosto dela. Ele sentia atração por ela. Eu gosto dela. Mas como é que eu posso casar com ela sem condenar aquela casa? Ele podia, outras dessas, ela não. Então, a mulher adulta tem uma mensagem que diz, né? A pessoa não vai adulterar sozinha. Quem adulterou com aquela mulher adulta que chegou para Jesus? Né? Ninguém sabe. Né? Ninguém foi condenado, mas ela era condenada. Então, quer dizer, esse machismo ainda, né, dentro dele, ele podia entrar lá com outras intenções, mas ela que entrou com intenções, entre aspas, nobres, né, ela estava sendo condenada por ele. Então, a Cipriana vai realmente alertar ele para essa situação, não é? Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. É o amor. Né? Lá embaixo. Não, o amor, né? O amor e a confiança. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nasce sob a bênção divina. Cresce com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta, com tamanho apego, se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, tornando a vida, ante que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Venha a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará ao teu lado por todo o sempre.
ele fala, ela fala para ele aqui, ela faz colocações muito profundas. O que ela fala aqui? O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. Quer dizer que o amor e a confiança é uma construção de séculos. É como nós estávamos até lendo, comentando sábado passado, o processo nosso de evolução, que o André Luiz narra para a gente, em relação à evolução do princípio da gente, nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição. Então, é um processo de evolução. Que ele começa a falar que o cristal que rola na corrente do rio, a crisálida de consciência que reside no cristal que rola na corrente do rio, está em processo liberatório. Olha só. Então, é um processo, como tem uma frase que diz que o espírito dorme na pedra, ele sonha no vegetal, ele agita-se no animal e acorda no homem. Né? Esse processo nosso de evolução. Então, ele está falando aqui que o amor e a confiança é algo construído através dos séculos. Ele não encontra com a Julieta por um acaso. Não é, ele já tinha ligações de vidas passadas. É isso que ela está alertando para ele. Né? Esse mesmo é uma moça bonita que ele encontrou lá, mais jovem, que ele vai aproveitar dela tal, e depois vai deixar ela na tarjeta. Né? Não, é algo que já construído através dos séculos. Essa ligação. E ela fala mais. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Então, quando nós encontramos com alguém e nasce aquela simpatia, é uma realização de milênios. Não é algo de uma hora para outra. Não é? Então, esse princípio da evolução, né, que nós estávamos comentando até no sábado, que é um princípio básico da doutrina espírita, da evolução, nós vamos entender isso. Porque, às vezes, dentro do lar, né, às vezes, um irmão não tem tanta afinidade com o outro, né? Às vezes brigam tanto, o pai não tem tanta afinidade com o filho, né? A mãe, né, com a filha com o pai, né? O filho com a mãe. Pode acontecer, às vezes, essa não tem tanta afinidade, nessa dificuldade de relacionamento. Então, nós entendemos que estamos encarnados para reconciliar, principalmente no nível de evolução que nós estamos. Então, são uma oportunidade que nós temos de reajustarmos. O que nós vimos no sábado passado, o avô do André Luiz? O pai desencarna, vai desencarnar e filho, cuida da sua irmã. Era uma irmã que era só filha, parte de pai, não era filha parte de mãe. E a mãe do avô dele aceitou aquela filha, né, do marido com outra mulher. Ela aceitou ela como filha. É um espírito muito elevado, né? Nós tivemos em Belo Horizonte uma lavadeira nossa, ela teve 3 filhos. O marido largou dela e teve mais 3 filhos com outras mulheres, não uma só, com outras mulheres. Teve mais 3 filhos. Essas crianças ficaram abandonadas. Ela foi lá e buscou essas 3 crianças. Então, ela criava os 3 filhos dela, mais os 3 filhos das amantes do marido. E criava igual, eles conviviam 6 lá, como se fossem, né, todos filhos dela. Então, são exemplos que nós vemos, né, extraordinários, de espíritos assim, muito elevados. Né? Então, nós vemos esses ensinamentos para a gente. E o que ela vai dizer mais aqui? Ó? Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego, se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Então, o Divaldo, numa palestra uma vez, ele falou assim, que tem encontros que são encontros que são desencontros.
encontros que são reencontros. Que às vezes nós encontramos com alguém, que nós estamos nesse processo de experiência, nessa escola terra, encontramos com várias pessoas. E às vezes não tem matriz do passado. O que ela fala aqui, ó? Ela já figura em que um pretérito espiritual. Quer dizer, ela já tem matrizes, tem marcas no pretérito dele. Ele já tem ligações. Mas tem encontros que às vezes a gente encontra, ou qualquer tipo de encontro no trabalho, na sociedade, depois a pessoa vai embora e nós não temos mais lembrança. Mas tem às vezes amigos, por exemplo, passa anos, 20 anos, 10 anos, quando encontra os amigos, brota aquela simpatia. Brota não, vem à tona novamente, que a simpatia existe. Por quê? Porque tem marcas ali, tem matrizes no espírito. Né? Então, isso que nós aprendemos. Então, tem encontros que são reencontros, que são almas que têm afinidade. No livro 50 anos depois, quando Célia, no início do livro, Célia está conversando com o avô, que nem Lúcio, e ela fala assim, vô, eu vou te falar isso porque eu sei que você vai me entender. O que acontece naquela época da perseguição, começando a perseguição aos cristãos, e o avô era bom, ele tinha sentimentos bons, mas ele foi criado ali dentro do Império Romano, ele seguia, né, a filosofia dos deuses, né, os deuses romanos. A Célia, eles vêm da Judéia, então ela traz já o ensinamento de Jesus. Ela fala assim, ó, com meu pai eu não pude conversar isso, mas com o senhor eu posso, porque as almas que estão na mesma maturidade espiritual, no mesmo nível espiritual, conseguem se entenderem. Então, a gente vê que no plano espiritual, às vezes a pessoa fala, que Deus, né, tem o inferno, tem quando a gente entra no doutrina espírita, a gente aprende sobre, né, os umbrais. Então, Deus criou, não. São as nossas vibrações, os nossos sentimentos que criamos aquela psicosfera espiritual. Então, o criminoso desencarna, ele vai ficar junto com o criminoso. Né? O anjo, a pessoa boa, ela vai ficar junto com a pessoa boa. A pessoa ligada à arte, à música, tudo em geral, vai ficar juntos. Então, às vezes, desencarna 10 pessoas num acidente. Cada uma vai com um nível vibratório. Né? Cada um está no nível vibratório. Então, pode se encontrar no plano espiritual, às vezes 2 pessoas conviverem aqui na Terra, pode, mas pode não encontrar. Então, é um nível de vibração, que é a densidade vibratória. Né? Então, essa conversa da Cipriana, o Paulino alertando ele, né? Que eles têm ligações, eles têm matrizes. Então, nesse caso que o Divaldo comenta, né? E tem encontros que são desencontros. Isso aí é muito sério também, que o Divaldo, numa palestra, comentou. Encontros são desencontros. Por quê? Porque às vezes encontram, né? Mas tem matrizes ali de ódio no passado, de violência, né? Um prejudicou o outro. Então, se nasce, por exemplo, no mesmo lar, tem que ter um trabalho hercúleo, um trabalho gigantesco para reajustar. Né? Então, são 2 colegas de trabalho também, às vezes bate o olho, nossa, não fui com a cara daquela pessoa. Né? E às vezes a gente até usava o termo antigamente assim, meu anjo de guarda não combina com dele. Né? E coitado dos anjos de guarda, né? Então, é a gente que tem essas matrizes dentro do nosso espírito. Então, aquele livro A Vida Continua. Né? No final, mostra interessante. As pessoas que tinham predicado as outras do passado, quando encontra, né? A criança não quer ir com adulto de jeito nenhum. Né? Então, às vezes, nasce a criança ali e o pai e a mãe sentem aquela rejeição, né? Pela criança. Às vezes tem problemas seríssimos, né? Às vezes a mãe rejeitando tudo, a criança rejeitando, né? Às vezes o pai e a mãe. Mas com esforço, com o evangelho, a gente vai aprendendo
nós vamos se reconciliando, nós vamos reajustando. Relativamente, esse é o objetivo maior, de estarmos aqui na Terra. Então, é isso aí que ela está alertando, a Cipriana está alertando para ele. Vocês têm ligação do passado. Então, presta atenção, você está com oportunidade de ouro nas mãos, oportunidade de você dar uma guinada espiritualmente. Se você aceita ela como namorada, depois como esposa, você vai dar uma guinada espiritual, é o seu compromisso, né? Você não pode, porque você é bom, você é inteligente, você é nobre, por que você está fazendo isso? Então, ela alerta ele, né? Calou-se a instrutora? Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiram raios de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido e declarou: recebo a vossa palavra como se fora a da minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos prouver. Estou pronto. Cipriano depositou Cândida no invólucro físico afetuosamente e dirigiu-se ao jovem par acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Gente, então, assim, Cipriano era um espírito muito nobre, né? Então, não sei se alguém lembra, mas Cipriana, ela foi casada na última encarnação, tinha 4 filhos. 2 filhos morreram numa guerra civil. 2 filhas abandonaram lá buscando experiências ilusórias da vida. Abandonaram ela. Ela foi ela e o marido. Com o tempo, ela contraiu a hanseníase. E o marido dela já não suporta ver você doente assim. E abandonou ela. Ela ficou sozinha, doente, na miséria, e aí perdendo parte do corpo, aquele sofrimento da hanseníase, uma época difícil. E ela, com esse sofrimento, 2 filhos desencarnaram, assassinados. 2 filhas abandonaram. O marido abandonou e a doença veio. Ela conseguiu sublimar o sofrimento. Ela conseguiu desencarnar numa condição iluminada. Então, esse espírito é que vai tocar o coração de Paulino. Porque quando ela conversa, em outra situação, ela conversa com o espírito que estava obsidiando, ele diz assim: eu vou mudar, não pelas suas palavras, mas pelo seu sentimento. É isso que eu senti, que você me tratou como um filho. Então, por isso eu vou mudar. Então, nesse momento, realmente, ela toca o coração de Paulino, né? E ele vai acordar renovado, mudado. Realmente, tocou ele profundamente. E é isso que os espíritos explicam, que nós temos as orientações do plano espiritual, acordamos e lembramos parcialmente. Às vezes de forma figurada, mas o que eles explicam? A mensagem, ela fica no nosso inconsciente profundo. Então, quando nós vamos agir ou reagir, quando nós vamos tomar decisões, vem à tona aqueles ensinamentos. Como ele faz a proposta aqui realmente de mudar, essa proposta ficou no inconsciente dele. Quando ele acorda, ele vai estar com essa certeza que precisa ficar com a ajuda dele. Ô, gente, nós não conseguimos terminar o capítulo, não. Mas não tem problema não, porque os ensinamentos são profundos. Falta só um pedacinho, aí na próxima parte a gente termina, finalzinho aqui, que é interessante, desencarnação de Cândida, tal, e partimos para o outro capítulo, que é muito interessante também, muitos ensinamentos, tá? Então agora nós vamos partir para o final da reunião e vamos ouvir mais uma música hoje, né? Hoje está diferente, hoje estamos ouvindo música, né? Vamos ouvir mais uma música para a gente terminar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser.
Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Gente, obrigado a presença de todos, né? Eu estou vendo aqui muita gente colocando gratidão, obrigado, né? Nós agradecemos muito mesmo. A equipe espiritual não nos deixa, né, desamparados. E no próximo sábado, 19h30, estaremos novamente juntos, tá bom? Uma boa quarta-feira, né? Abençoada. E vamos vibrar bastante positivo, que Deus está no comando dessa situação difícil, que a gente está bem delicada, mas vamos viver passá-la com equilíbrio, com fé, né? E a gente que agradece, todo mundo colocando obrigado, tá, despedindo, nós vamos despedindo aqui, rogando a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, tá? Boa tarde e até no próximo sábado, 19h30.